amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo, é o 11 974012235, telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o jornalista, radialista Afanásio Jazade. Prazer tê-lo aqui, Afanásio. Satisfação toda minha, Zancopé, e uma saudação especial a quem nos escuta e a quem nos vê também pela AltV. Também conosco o sociólogo Silvio Catiabava, que é coordenador executivo do Instituto Polis, Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. É um prazer tê-lo aqui. O que é o Instituto Polis? É um instituto de pesquisa urbana, principalmente ligado aos problemas da relação do governo com a sociedade civil, avalia políticas públicas. E o Le Monde Diplomatique, que o senhor é diretor? É um jornal mensal distribuído nacionalmente nas bancas no Brasil, né, que traz uma análise internacional de primeira qualidade e uma análise dos problemas brasileiros também. Conosco a assistente social Deise Fernandes do Nascimento, que é mestre e doutoranda da... Unifesp. É isso mesmo? Unifesp. Unifesp, bom. Então, eu falei, será que tem uma nova aqui? Prazer em tê-la. Prazer, no nosso programa. Boa tarde a todos. Também sou professora da Faculdade Paulista de Serviço Social, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. No nosso Gente que Fala, assunto que atinge todos aqueles que moram em São Paulo, que é o reajuste no IPTU. O Tribunal de Justiça julgou legal o reajuste do IPTU previsto pela gestão Fernando Haddad e liberou a aplicação do aumento já no próximo ano. Com isso, nós poderemos ter aumento de até 20% para imóveis residenciais, 35% para imóveis comerciais. Essa sentença garante à Prefeitura uma arrecadação de 789 milhões de reais a mais para o exercício de 2015. Todos moramos em São Paulo. Silvio, Afanásio, Deise. Eu, então, gostaria de começar comentando que é verdade que a informação é essa, quer dizer, você pode aumentar até, né? Mas existe toda uma política de diferenciação de aumentos para os setores populares, para a classe média e para os imóveis mais ricos. E é isso que gerou justamente o impacto da discussão da vez anterior que o prefeito Haddad quis promover esse aumento. Quer dizer, esse aumento foi apresentado como igual para todo mundo, penalizando inclusive os mais pobres, e foi bloqueado por isso, pela opinião pública e mesmo na Câmara Municipal. Existe um escalonamento diferenciado, que a ideia é que os custos da cidade precisam cada vez mais ser assumidos por aqueles que têm maior riqueza e patrimônio na cidade. Afanásio? Bom, uma pedrada e tanto. Uma senhora pedrada, uma tijolada, né? O prefeito, ele deve estar soltando fogos. Agora, esse aumento, que a Justiça Paulista, em bom tempo, mandou parar, tinha sido aprovado pela Câmara, sim. Os vereadores que apoiavam o prefeito tinham dado o aval para ele. E o senhor lembrou bem, até 20%, até 35%, mas eles vão sempre pelo topo. Eles não vão pelo mínimo. Então, é uma tijolada e tanto. Bom, não é preciso falar muito. É só passar pelos grandes centros, médios, pequenos, aqueles locais onde até pouco tempo eram tidos como uma certa reserva de bons locais de comércio, né? Existem muitos estabelecimentos fechados. Rua Direita tem estabelecimento fechado lá, colocando à venda ou para alugar. Em grandes avenidas, nos shoppings, muitos comerciantes também não aguentaram pagar, não só o condomínio do shopping, como os impostos, prefeitura, Estado, enfim. Agora,
O prefeito, ele está dando uma de bonzinho, dizendo que vai encaminhar ainda hoje para a Câmara Municipal uma proposta no sentido de que não seja cobrado o imposto retroativo. Porque teve auxiliar, teve Aspone, aquele assessor de porcaria nenhuma, que queria que o prefeito, opa, já que nós estamos com a ordem judicial, já que está liberado, então vamos cobrar já o antigo. Mas essa ação não é referente à proposta do ano Do passado? ano passado, então. Então não haveria um efeito retroativo aí? Não, senão, nossa, então como é que nós iríamos aguentar? Imaginou ter que pagar o retroativo um ano todo e começar 2015? Não, não tem como. Aí, então aí seria um reajuste sobre o reajuste não, aí ele deu no ano passado. Ele deu uma estilingada, aí seria realmente uma facada do umbigo até o pescoço. Então, houve alguém de bom senso que falou, não, espera um pouquinho, vamos mandar uma propositura no sentido de esquecer 2014 e esse reajuste, então, esse aumento será a partir de janeiro de 2015. Então, ele, que com essas ciclovias, essa bobagem, está fazendo estripulia por São Paulo, quer dizer, eu não entendo. O homem é doutor, professor, mestre não sei do quê, dava aula, e não aprendeu nada, seu Haddad. Não aprendeu nada. Você vê, os jornais todo dia aí mostram postes no meio de rua, ciclovia em cima de calçada, e ele gastando tinta, e mais com essa, o senhor vai ser reeleito, sim. Ou se vai, com o voto do paulistano, vai ter que mudar para o Paraguai, viu? Deise? Na minha opinião, eu penso assim, né? Eu acho que o imposto ele vai ter que aumentar, né? Ele está tendo que aumentar. Eu considero que é justo que aumente para os setores comerciais mais do que para os imóveis residenciais, até porque a gente sabe que os imóveis comerciais lucram muito, né, geram muito a economia também, então tem que restituir. E eu discordo aqui do Jazade, porque eu acho que o investimento em áreas de cultura, de esporte, de lazer, é o que diminui a violência também no país, né? Porque eu moro na periferia de São Paulo, moro na Zona Leste, né? Sou professora, mas não saí da Zona Leste, moro na Zona Leste, e eu sei o quanto que faz diferença quando você chega no final de semana e a população não tem o que fazer. A senhora usa a ciclovia dele? Eu uso. Não deu nenhuma cabeçada em poste? Nenhuma. Nem caiu em nenhuma, senhor Jazade. Pelo contrário. É uma bem-aventurada. É uma bem-aventurada. Afanásio, Inclusive... essa história da cultura da bicicleta, né, ela é fundamental. Em Nova York, nas principais cidades do mundo, hoje em dia você tem ciclovias, sim, né? E no caso, por exemplo, de Nova York... Mas eles têm o leito carroçável peraí. apropriado Não, para isso. não, você vai ver lá, está tudo entupido. A única coisa que é diferente é que eles têm lá metrô, entende? Que leva todo mundo para todo lugar, né? Mas eu acho que nós não podemos combater a bicicleta. A cidade não pode ser do carro. O carro está ocupando 90% do espaço da cidade. Está tudo parado. Você teve facilidade para chegar aqui no estúdio? Eu tive. Eu não tive. Eu tive. É que eu moro a 2 quadras. Bom, aqui. tá Que vendo? bom, né? Então, nós não podemos pensar a cidade para automóvel e nós não podemos desqualificar a bicicleta. Eu acho que o homem público, ele tem que ter um mínimo de bom senso. Mas se você Então, tivesse um pouco mais de informação, você veria como a bicicleta é usada no mundo inteiro. Mas tudo bem no mundo, mas nós moramos em São Paulo. Então Isso ele aqui faz uma faixa para bicicleta, durante horas e horas não passa uma bicicleta e o trânsito parado, engarrafado, congestionado. É uma mudança cultural. Esse que é o problema. Não, mudança cultural. Tem que ter uma mudança cultural, Mas porque então a gente tem que ser aos poucos, não pode ser desse jeito. Mas como se muda se não se implanta? Não, mas eles não fizeram nem pesquisa. Quantas bicicletas existem em São Paulo? Aumentou em ciclistas? 50% o uso da Quantos bicicleta ciclistas? nos últimos 2 anos em São Paulo. Eu acho isso muito bom. Com certeza. Olha, sinceramente, eu acho que tem gente que não anda por São Paulo. Ou pelo menos não cruzando por essas faixas, porque realmente o trânsito... Depende do que a gente entende por São Paulo, né? Porque São Paulo não é só a região central, né? Não, é São periferia. São Paulo é muito maior que isso, né? E a gente sabe Periferia. os benefícios que isso vem trazendo, né? Periferia. Agora ele tinha que dar estrutura, inclusive, para garantir a segurança do ciclista. Quantos ciclistas morreram até agora? Falta de educação do ciclista. Então eles colocam placas.
motorista, respeite o ciclista. Agora não tem uma faixa, uma placa dizendo para o ciclista respeitar também o motorista e até o transeunte. Afanásio, nós temos não sei. 50 mil mortes por ano em acidentes de trânsito em São Paulo. Não são os ciclistas que estão matando 50 mil pessoas. Mas estão morrendo. Você não pode aceitar que uma cidade não possa conviver com a bicicleta. Ela é necessária. Mas com critério. Com critério, com bom senso. Isso é um processo de educação, você tem que começar tudo em algum bem. momento. Mas, mestre, Tem gente reclamando que a veja, ele ciclovia está fazendo- tirando o lugar do estacionamento do Mas ele está carro. fazendo a ciclovia em cima de calçadas, com um poste na frente. Isso é razoável? Não é razoável. Quer dizer, quem fez aquele traçado não deve ser um engenheiro. Não deve ser um engenheiro de segurança de trânsito. Não pode Eu ser. quero discutir São política absurdos. pública, eu não quero discutir uma árvore no meio da Deixa- ciclovia. É, Mas são deixa eu várias, aproveitar. não é uma. Esse que é o problema. Eu Deixa eu acho que aproveitar. A Miriam Thier, que também está conosco, o assunto é o reajuste, nós mudamos um pouco aí o foco, o assunto é o reajuste do IPTU aprovado agora. A Justiça deu o aval para que o prefeito de São Paulo aplique a escala que ele tinha previsto ano passado. Então, eu vim preparada para falar exatamente sobre isso, sobre IPTU, sobre o aumento de IPTU. Eu sinto muito que o Tribunal de Justiça tenha, no final do ano, quando nós estamos votando o novo orçamento para a cidade, ter liberado esse aumento de quase 35%. Mas não é retroativo. Não é retroativo, mas nós vamos ter um desconto. Porque vamos supor que um imóvel comercial tenha 35% de aumento. Tendo em vista o aumento que aconteceu nesse ano de 2014, você faz a diferença. Então, se um imóvel comercial teve um aumento de 8%, você tira 8% dos 35%. É o que ele vai escalonar nos próximos 3 anos referente ao aumento. Então, você está descontando o aumento que você teve esse ano Mas o desse reajuste. o aumento desse ano, 2014, que estamos... Foi na ordem de 6%, Mas 7%. obedeceu a inflação que é divulgada. Exatamente. como sendo Então, eu oficial. acho, Então, primeiro, eu você fala que discordo. vai... Porque esse aumento estava sob júdice e era um aumento que estava previsto orçamentariamente. Como ele não conseguiu, ele deu um aumento de 6%, 7%, em alguns casos 8%. Hoje de manhã... E seguiu do orçamento do outro ano. O orçamento, do ano anterior. o orçamento que seria... Miriam, que, e vai o ser vigor é Teve 2014. que repetir. 2014. Vai ser escalonado para diferentes Sim, tipos de vai imóveis ter ou que não? ser escalonado, porque assim, ele pode chegar até 35% nos imóveis comerciais e no máximo até 25% em imóveis residenciais. O que acontece é que eu tenho sempre batido, porque a planta genérica no município de São Paulo, ela já foi atualizada em alguns bairros acima dos valores venais praticados pelo IPTU. E em outros bairros, muito aquém daquilo que deveria ser. Então, eu penso que IPTU é um instrumento que a gente tem para fazer justiça social. Se todos pagarem, porque a periferia, eu que fui vereadora durante muitos anos, a periferia ela se sente segura quando ela tem um carnê de IPTU, ela se sente cidadã, ela quer pagar, mas que todos paguem. Agora, não dá para você fazer Robin Hood, como o prefeito tem tentado fazer, tira do rico para dar para o pobre. Evidentemente que quem mora melhor tem que pagar mais, mas esse aumento de 35% para a indústria em São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo, para o comércio, é exorbitante. Nós estamos vivendo um problema de recessão. As pessoas não têm condição de pagar esse aumento. Então, acho que um valor real, um valor justo, seria no máximo de 10% a 12% para imóveis comerciais e no máximo 8% acima da inflação para imóvel residencial. Olha, Miriam, eu tenho dados assim que foram publicados pela Economática, que é uma firma de consultoria de empresas, que diz que as empresas vão muito bem. As empresas que estão na Bolsa de Valores tiveram um acréscimo de lucro do ano passado para esse ano de 46%. Mas nós não estamos Metade do PIB está em São Paulo. Não, mas nós não estamos falando de empresas cujo porte o trabalho, vamos na cidade de São Paulo. Quantas indústrias você vê na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo. A São Paulo não é mais para ter indústria. Então, veja, aquele que faz a prestação do serviço não tem como pagar 35%. Mas é o que eu acabei de comentar, as lojas estão fechando, os imóveis estão sendo colocados ou para aluguel ou para venda, porque o pessoal não aguenta mais. Hoje nós temos Esse aí que é o problema. Exatamente. Então, Daisy, eu interrompi a Daisy aqui.
momento, acrescentar alguma Não, coisa? não, é porque quando eu ouço falar, né, tirar dos pobres, tirar dos ricos para dar para os pobres, me incomoda bastante, né? Porque o quanto que os ricos tiram dos pobres, né? Basta a gente ir para a periferia, senhora Miriam Thier, e olhar a miséria que as pessoas vivem exatamente pela exploração, né, do próprio capital que a gente tem aqui. Não, aí você então, me desculpe, aí o problema a senhora me desculpe. é da própria prefeitura. Ah, do não é da próprio governo do prefeitura. estado, Esse é um porque problema se não muito tem maior. política pública, Esse é um problema muito maior. O problema não é do rico, o problema é da prefeitura. O problema é do governo do estado, que não dá condições para que a periferia possa caminhar. Mas a prefeitura tem que ter recursos para Mas fazer a essas prefeitura políticas não tem públicas. recursos só do IPTU. Você me desculpe, mas a Não fonte de só. arrecadação da prefeitura com relação ao IPTU corresponde a 30% do valor orçamentário da cidade. Miriam, Então não nós pode temos que dizer. assumir que esse país Então, mas não tem uma pode dizer que profunda a prefeitura desigualdade. vive do IPTU, porque não é verdade. Não A vive. prefeitura não vive do IPTU. IPTU Mas ninguém tá corresponde falando que a a prefeitura 30% vive Ninguém disse do isso. máximo do valor arrecadatório da cidade Ninguém de São está Paulo. falando que a prefeitura Não, mas ela vive. tá Mas Não, é mas um eu- Não, dos eu só pontos disse que eu acho que a distribuição, já que a gente está falando de exploração, né? Porque dá a impressão que agora os pobres estão explorando os ricos, né? Não, Com essa não foi mudança. isso que eu quis dizer. Ah, mas foi isso que ficou Não, mas não foi isso entendido. que Você mora onde, por exemplo? Eu tenho amigas que moram em Moema e que não pagam IPTU, que é isento do IPTU. Isso não existe. Eu moro na Zona Leste. Então, eu também moro na Zona Leste. E o meu bairro da Zona Leste que é o o bairro da mais senhora? prejudicado com relação ao aumento. Eu moro no Jardim Anália Franco, Ah, sim. cujo índice de reajuste foi indecentemente maior do que quem mora no Morumbi. O metro quadrado do Jardim Anália Franco não corresponde à realidade do valor venal dos imóveis. Não, Então, o que veja, eu- não se faz uma avaliação de planta genérica correta na cidade de São Paulo. O camarada chega e diz assim, eu vou fazer uma fotografia plano-altimétrica. Então, ele vai lá, pumba, tira a fotografia. Aí ele diz assim, esse lugar aqui, ele tem uma demanda maior, eu vou aumentar. É assim, não é Vê a feito. estrutura da Anália Franco e vê, por exemplo, a estrutura da cidade de Tiradentes. Aí a senhora me fala. Não, mas eu, Né? olha, Zona eu militei Leste, né, durante senhora? muitos anos na cidade de Não, Tiradentes e fico muito eu queria- feliz Senhora, me desculpa, de quando mas eu não dá pra conheci comparar a a cidade Zona de Leste Tiradentes como um e como todo, está. né? Só que, por exemplo, Não dá, no né? Jardim Anália Aliás, Franco, tem um alto eu estava investimento. chegando aqui ouvindo vocês falarem das bicicletas. No Jardim Anália Franco, eles colocaram ciclovias em quase todas as ruas do Anália Franco, esquecendo de fazer um trabalho de educação e um trabalho viário. Hoje, você não anda no Jardim Anália Franco em determinados horários. Por quê? Porque as ruas que eram ruas de grande fluxo foram tomadas em uma faixa e meia para ciclistas. Mas, E Miriam, hoje nós não temos há um problema possibilidade sério. de continuar apostando no carro como transporte Não, público eu sei, em São mas Paulo. nós temos que apostar no transporte público. Só No que pra isso transporte tem que ter público, mas melhoria você do está transporte reclamando que não tem público. espaço para o carro. Não, não tem. Então, mas o carro Porque tem você carro faz a demais. ciclovia, Nós você não faz a podemos ciclovia, mas pensar você- isso, Sim, mas- política de transporte Por exemplo, em São Paulo, eu não ando de sem pensar em bicicleta, metrô, mas em eu não- eu corredor de respeito ônibus, quem em ande. bicicleta. Eu sei, mas você está tirando do carro ou do transporte público a forma de fluir mais o trânsito. Então, o que eu estou dizendo para você, eu tenho ruas no Jardim Anália Franco de grande movimento, rua de duas mãos, cujo uma mão ficou comprometida com a faixa de ciclistas. Está tudo certo, mas deveriam fazer uma nova remodelação do fluxo viário da eu cidade. penso assim, Mesmo o o seu transporte protesto público, por já exemplo- expressa uma mudança de cultura. É. Nós antes não discutíamos o lugar da bicicleta, Sim. nós não discutíamos a importância do corredor de ônibus. É isso. E essas coisas estão sendo introduzidas agora, não é? Porque ficou inviável pensar na circulação em São Paulo com o automóvel. Eu só queria deixar uma pergunta aqui para só não queria fazer um questionamento. Quanto foi gasto? Eu queria só perguntar para o secretário Gilmar Tato. Quanto ele gastou para implantar ciclovias na cidade de São Paulo? E aí eu vou deixar para o Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse verificar quanto foi gasto para fazer as ciclovias em São Paulo e quanto foi investido em corredor de ônibus. A resposta é fácil de descobrir. Mas veja só, se nós estamos falando em políticas públicas, pobres, ricos, eu sou totalmente contrário a essa tentativa de jogar o pobre contra o rico contra o pobre. Ninguém está jogando ninguém contra ninguém. Ora, então veja só, por exemplo, o governo Lula, o que ele fez? Ele praticamente incentivou a que as pessoas pobres, algumas até paupérrimas, tivessem acesso ao carro. Ao carro. E muitos, de uma forma induzida pelo governo, mentirosa, enganosamente, compraram os seus automóveis. E é só verificar aí as financeiras, as financiadoras de automóveis, em poucos meses tiveram que apreender todos esses carros, os pátios estão lotados. Pessoas que não tinham condições de ter um automóvel
incentivados, iludidos pelo governo federal, fizeram dívidas e encheram as cidades de carros. Além do acesso aos carros, viu? Tiveram de que todo pobre poderia ter um automóvel. Todo pobre pode passar a ter direitos de comprar bens. Exatamente. Mas tudo bem, bens, mas geladeira, dos carros. fogão. Ninguém. Acesso à universidade pública. E se você tem uma cultura cuja aspiração. Estou falando do automóvel. E se você tem uma cultura cuja aspiração. Que andava de ônibus e metrô, ele iludido. Ele não é iludido. Colocou um carro, comprou um carro que ele não podia pagar. De manhã, sai da Zona Leste, pega o metrô Corinthians Itaquera, 6 horas da manhã. Não consegue. Não consegue. Exatamente. Não consegue. Mas por quê? Porque não houve. Olha, porque não houve planejamento. Outra questão. Metrô. O governo Lula deu acesso à compra de bens e serviços e ao acesso às universidades públicas e ao acesso da população pobre também. Com a implantação. O senhor vai me dizer agora. Com as cotas. Com as cotas também. As cotas odiosas. Odiosas cotas. Odiosas. Odiosas para quem nunca precisou delas. Não, porque eu entrei na faculdade por mérito. Por mérito. O que é mérito? Por mérito. O que é mérito? Estudar. Estudar é mérito. Vai na periferia, senhor Nazade. Estuda lá na periferia. Eu sou da periferia. Vamos lá estudar. Eu estudei na periferia. Eu estudei na periferia. Aí o senhor vai me falar de mérito. Agora, graças ao governo Lula, e eu aqui não quero ficar fazendo defesa de governo nenhum, mas graças ao governo Lula foram implantadas universidades públicas nas periferias, coisa que não tinha no governo Fernando Henrique. Mas e o resultado? Pensava e o resultado? O resultado sou eu aqui. Mas o resultado? Um dos resultados sou eu aqui. Um dos resultados sou eu aqui. Doutoranda da Unifesp. Um dos resultados sou eu aqui. Sei. A senhora é uma. Um dos resultados. Outro resultado, o acesso à universidade, infelizmente, privada, porque a gente ainda não conseguiu ampliar e ter universidade pública para todos, porque o certo era universidade pública para todos, mas a gente tem o acesso às universidades. Se o senhor for na minha sala de aula ver quem são os meus alunos, e o senhor perguntar com 30, 40 anos fazendo faculdade, você vem falar para mim de mérito, foi falta de oportunidade. É diferente de mérito. Mérito quando agora, uma pessoa a senhora acha justo? A senhora acha justo o sujeito... E cuidar do filho dos outros. Mas a senhora acha justo por uma pessoa ter acesso... dessa forma? O senhor me desculpe, não existe mérito. A senhora acha que é justo, então, uma mérito pessoa... É pra quem tem dinheiro. A senhora acha justo, então, uma pessoa pela cor da pele, pelo jeito de olhar, tal, tem que ter acesso? Pelos 400 anos de escravidão que nós tivemos no país, sabe o que me dá impressão? Professora. É que pobre não pode ter educação. Não entendi. Sabe o que me dá impressão do que você defende? Pobre não pode ter educação. Não, nada disso. Pobre não pode ter carro. Pobre não pode ter acesso ao consumo. Nada disso. O senhor está entendendo totalmente errado. Nós estamos levando o senhor está entendendo totalmente errado. Desculpem, gente. Eu acho o seguinte, o que não pode ter é esse governo. Porque se for defesa de partido político, a gente vai partir para outro tipo de debate. Iludiu o povo, que agora o povo pode ter carro. Mas, professor, é só verificar o quantos não compraram carros e não puderam pagar. Isso não é iludir. É uma grande ilusão. Isso não é iludir. Uma ilusão é o mérito, senhor. Eu acho que é o seguinte, mérito. eu acho que é assim, uma das grandes conquistas do governo Lula, e nós não podemos ligar isso, foi acesso maior ao crédito. E isso, eu não vou falar que as pessoas saíram da linha da pobreza para ir para a classe média, porque isso também é uma mentira, porque eu não sei nesse país o que é classe média, o que é classe rica, mas evidentemente houve um maior consumo, as pessoas hoje têm condições de fazer os seus carnês, os seus crediários, se sentem mais felizes por causa disso, e a gente não pode negar que isso foi uma grande abertura que o governo Lula fez. Agora, daí a dizer que as coisas melhoraram muito para o próprio... Ela fala da Zona Leste. Eu moro na Zona Leste com muito orgulho, Franco, né? Mas não tem problema. Eu moro no Anália Franco, mas quando ele não era Anália Franco, e quando as coisas... Eu moro lá porque moro lá. Sim, nasci no Tatuapé. Muito bem. A gente fala da Universidade de São Paulo, da Zona Leste. Quais são os cursos que a Universidade de São Paulo tem na Zona Leste? Quais são os professores que querem ir para lá? Não. Quais os professores que querem ir para lá? Administração pública, que mais? Você não tem lá uma faculdade de engenharia, você não tem lá uma faculdade de odontologia, você não tem uma faculdade... Não, mas por que tem que ser esses cursos então vamos discutir por que não tem demanda, gente? Não tem demanda. Por que tem que ser? Por quê? Porque a própria universidade se nega de levar alguns cursos. Eu sou estudante da Unifesp Guarulhos, bairro dos Pimentas. A senhora não imagina o movimento que existe para tirar o campus do bairro dos Pimentas, porque Pimentas é periferia.
Na periferia tem professores que não querem dar aula na periferia, porque periferia é lugar de pobre, Não, né? não é periferia, é porque é um lugar de insegurança. Conheço bem o bairro das Pimentas. Conheço bem. Não, melhorou muito. Então, assim como você fala para mim de Cidade Tiradentes, melhorou muito. Eu fui diretora da Coab. Não é uma Anália Franco. Espera um pouquinho. Não, você está radicalizando. Eu só queria colocar assim. Eu fui diretora da Coab de São Paulo, diretora de patrimônio, em 1996. Governo de quem? No governo de Paulo Maluf. Quando não se falava... Não tem importância. Eu não tenho vergonha de dizer. A senhora está aqui do lado, eu não sei, a senhora está sendo irônica. Eu não estou entendendo. Porque se é para falar de Paulo... Não, ela está conspirando ódio aqui. Se é para falar de governo, então vamos falar do seu governo, que eu já vi que a senhora é petista. Vamos falar então do que está acontecendo. A gentileza de vocês, eu tenho que interromper e ir para um intervalo. Não, só Zancopé. Quando eu comecei em Cidade Tiradentes, era inabitável. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! A gente está de volta com mais um filme de Eparema. É o quarto filme que a marca faz com o personagem da plantinha. Na estreia, nós tínhamos duas plantinhas conversando. Rapaz, você tá na natureza. E depois a gente mudou. Aí entrou um novo personagem, que era o sapo. 40-0. E agora a gente voltou sendo duas amigas, duas plantinhas. Será que ele vai me ligar? Toca, vai. Toca! A grande novidade foi a gente humanizar, de trazer uma situação que é da gente pra plantinha. O que a gente buscou mais era a gente puxar reações humanas para essas plantas. Ai, quando eu tô ansiosa, eu acabo comendo o que não devo. A ansiedade, daquele começo de relacionamento, você não sabe se liga, se não liga, o que está acontecendo. Foi o gancho aí que impacta na digestão e onde o remédio pode ajudar. E uma coisa que é importante ainda para a marca é a gente apresentar as novas embalagens, os novos sabores. É um fitoterápico que tem aí os benefícios de compostos naturais, então a gente segue nessa batida de reforçar isso. Por isso a plantinha carnívora que tem aí a sua digestão prejudicada quando come lá o vagalume. É incrível a nitidez, os detalhes da plantinha, parece que você está vendo algo real. E eles gravaram todo o cenário e aí eles inseriram então os dois personagens. A gente produz esse cenário hiperrealista, que é uma grande maquete. Então a gente tem nosso parceiro que é o Daniel, que monta os cenários, ele constrói todos os cenários na mão. Esse trabalho nós gastamos 3 dias. É um artesão mesmo, é mesmo que estivesse fazendo uma pintura, um quadro. Depois dessa etapa de captação do cenário, esse filme tem uma peculiaridade que é a história do vagalume. Então a gente fez uma luzinha lá que pisca, então a gente capta essa variação de luz e a gente tenta reproduzir depois para as nossas plantinhas. É uma campanha leve, com brincadeiras. O humor está sempre presente através da história, através das personagens. Primeiro a gente escolhe as vozes, depois a gente grava, avalia, afina o texto, edita tudo, o som tem que passar todo o clima do roteiro. Que gentileza! Pelo menos você gosta de mim, né, amiga? Não dava era pra dormir com essa luz piscando. Ao mesmo tempo que ela tem aquele ar de, né, a plantinha sacana, que gosta de tirar barato dos outros, ela tem um carisma muito grande. E nessa campanha ela está falando mais próxima ainda do público, mais próxima ainda da outra, ela interage muito mais. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira.
E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Estamos de volta com o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Boa tarde especial para Geni Amura, do Tatuapé, sempre nos acompanhando, e também Gilberto Gaeta, profissional dos bons tempos conosco, que nos acompanha, e Ricardo Mafia também, jornalista ligado no nosso Gente que Fala pela Rádio Trianon. Vamos conversar com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da FIPESP. Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka Fialho, vamos falar sobre o Flex Reserva, planejar temporadas de férias ou passeios em qualquer uma das unidades de lazer. A FIPESP ficou bem mais prático, pois, ao acessar a internet, o associado visualiza imediatamente a unidade de lazer desejada, podendo escolher o apartamento que estiver livre no momento em que efetua a reserva, tudo feito com a maior transparência, sem dúvida. E eu pergunto a você, Zilka, como as reservas podem ser feitas, Zilka? É isso mesmo, Zancopé. Nós não cansamos de repetir que o Flex Reserva é um sistema seguro, tem a credibilidade da FIPESP, que sempre trabalhou e trabalha para oferecer o melhor para os seus associados, né? Uma das novidades do sistema para 2015, você já disse, é a escolha do número do quarto desejado assim que a reserva for efetivada. A reserva é feita pela internet e essa mudança do quarto ela entra em vigor a partir de dezembro. Porque nós estamos falando de reservas feitas com 3 meses de antecedência, é isso? E poderemos ter mudanças mais importantes? Sim, a partir de agora os pacotes deixam de existir e cada um pode escolher livremente as suas diárias. Quer dizer, com a opção de entrada e número de dias que quiser, apenas respeitando um mínimo de 2 dias e o máximo de 7 dias. E também vamos alterar os horários de entrada e saída. O check-in a partir das 8h30 e o check-out a partir do meio-dia. Alguma unidade de lazer continua com as mesmas regras? Duas, elas permanecerão com o mesmo sistema, que é a unidade de Avaré e Areado. Nessas, os associados podem curtir temporadas mais longas, de até 15 dias, observando o mínimo de 2 dias. Os horários de entrada e saída também são flexíveis e não seguem os mesmos padrões estabelecidos para as outras ULs. No site da FIPESP você encontra mais informações sobre o Flex Reserva e mais novidades das unidades de lazer. Caso a sua familiaridade com a internet não esteja tão afiada, você pode também solicitar o apoio na sede social em São Paulo ou em uma de nossas unidades regionais próximo à sua cidade. Zilka Fialho, supervisora de marketing da FIPESP, agradeço a tua gentileza em participar conosco do Gente que Fala, trazendo informações para os associados da FIPESP. Obrigado, Zilka. Eu que agradeço, um abraço, Zancopé. Estaremos de volta com a Zilka Fialho na próxima terça-feira. O nosso Gente que Fala tem hoje o sociólogo Silvio Catiabava, a advogada Miriam Atier, a assistente social Deise Fernandes do Nascimento e o jornalista radialista Afanásio Jazade.
Silvio Cátia Brava, eu tenho aqui a informação que você publicou um artigo no Le Monde Diplomatique. Você afirma que não há oposição no Brasil, é isso? Que não há esquerda, não há direita? Eu não consegui sintetizar para colocar melhor para você aqui. Eu digo que não há em disputa um projeto alternativo, né? Quer dizer, nem uma esquerda mais à esquerda do governo, vamos dizer assim, apresenta uma alternativa de como gostaria que o Brasil fosse, como gostaria que a vida dos brasileiros fosse, quais políticas públicas são necessárias para isso, quem vai pagar essa conta, né? Como também os setores conservadores, eles não explicitam o seu projeto, porque o seu projeto é manter como estão as coisas, não é? Quer dizer, é garantir que essa desigualdade, na verdade, se mantenha. Saiu agora, recentemente, um estudo do Credit Suisse, que é um banco internacional sobre o Brasil, em que ele fala que 10%, os 10% mais ricos da população, né, detêm 73% da riqueza brasileira. É um absurdo em termos internacionais. É das maiores taxas de desigualdade do mundo. E é essa desigualdade que gera violência, que gera pobreza, né? Quer dizer, é o contraste, né? É o condomínio fechado do lado da favela, quer dizer, onde no condomínio fechado tem tudo, né? E na favela não tem nada. Quer dizer, esse tipo de coisa é que nós precisamos começar a enfrentar. Reduzir a desigualdade é um caminho central para garantir bem-estar para a população, para garantir democracia, para garantir cidadania, não é? E isso se faz com mudança na política tributária, isso se faz bloqueando a evasão fiscal. Você acredita que hoje em dia, por exemplo, os brasileiros mais ricos têm R$1 trilhão, mais que isso, nos paraísos fiscais? Essa informação é da revista do Economist, que é uma revista também internacional e bastante conservadora. Agora, é tal coisa. Eu concordo, essa desigualdade é gritante. Agora, como aproximar, como reduzir isso sem intoxicar ideologicamente aqueles menos favorecidos, para que não vejam... Suécia e Noruega são bons exemplos? Não sei, eu não conheço lá, nunca vivi lá, não conheço. Porque lá está invertido o imposto. Aqui, quem paga o imposto de verdade, né, é o consumidor quando compra o produto. O imposto é embutido aí e paga todo mundo, né? Lá é taxada a herança, é taxada a fortuna, quer dizer, você tem novos tributos que permitem essa equalização. Não, eu acho que isso é errado, tanto que o mais rico aqui, ele não paga imposto. Errado aqui ou errado lá? Não, errado aqui. Ah, bom. Errado aqui. Porque existem tantas artimanhas, então montam-se empresas e entidades filantrópicas de grupo, as pilantrópicas no caso, e eles deixam de recolher. E realmente, o assalariado, ele paga quando recebe o salário. Então já tem lá o INSS, o imposto de renda, tudo mais. Isso aí é errado. Agora, de uns anos para cá, nós temos governos de esquerda. E eles não fizeram nada. Mas a evasão fiscal continua a mesma. Existe hoje, de 2007 para 2008, cresceu muito o que se chama sobrefaturamento e subfaturamento entre uma filial brasileira e a matriz no estrangeiro, né? O último cálculo disso é de que 36 bilhões de dólares saíram o ano passado do Brasil sem pagar imposto, como um lucro não registrado através desses mecanismos internos das corporações. Nós precisamos também tapar os buracos de vazamento. Claro. E eu acho o seguinte, se a empresa, uma multinacional, vem para cá, aqui ela produz riqueza, lógico, ela tem que mandar lucro para fora também, para sua matriz. Mas eu acho que há que se ter uma temperança nisso tudo. Há que se ter uma legislação que garanta, sim, um percentual razoável para ficar no país. Agora, é tal coisa, os bambambãs, quando na oposição, quando pleiteando votos, prometem tudo. Quando chegam lá, eles fazem tudo ao contrário. Fazem tudo ao contrário. E veja, o nosso imposto de renda. Há quantos anos que a gente tem batido na tecla? Poxa, mas como? Isso aí tem que ser revisto, o percentual, pelo menos da pessoa física. Não, vamos verificar, vamos rever tudo isso.
Eles sentam lá e não fazem absolutamente nada. Quer dizer, quanto mais facada der no bucho do contribuinte, melhor. Isso é o Congresso que está fazendo isso, né? Quer Mas dizer, aí que está. E você veja que, por exemplo, na Inglaterra, o rico paga até 60% de imposto. Aqui para nos 27%. Não é? Quer dizer, nós temos que pensar, né, que essa sociedade só se equilibra, só tem uma convivência solidária, só consegue ter um espaço de sociabilidade acolhedor, né, se nós conseguirmos progressivamente ir superando essas dificuldades. Isso significa ter que aumentar a renda do trabalhador. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Não é? Quer dizer, de 2004 para cá, né, subiram 8% na distribuição da renda nacional entre capital e trabalho, a renda do trabalho. E foi isso que permitiu. O senhor está incluindo aí também Bolsa Família, tudo? Bolsa Família não passa de 0,5% do PIB, isso não vale nada. Não vale nada. Simbolicamente é importante, mas em termos orçamentários é 0,5% do PIB. Tem importância social, mas não tem importância econômica. De maneira alguma, eu não diria que não é importante socialmente. Não, é fundamental. É a importância social, mas o senhor está falando da. E com 0,5% do PIB você consegue um impacto desse, que é melhorar a vida dos mais pobres. Agora, eu fiz uma conta ontem, 66% dos brasileiros vive com menos de R$ 616 por mês. Isso é um absurdo. Não dá R$ 25 por dia. Né? Nós não podemos falar que nós estamos vivendo num país que chegou a um patamar, vamos dizer assim, em que a qualidade de vida está assegurada. Essa desigualdade precisa ser enfrentada. E é através de políticas públicas, da ação do Estado, do aumento do IPTU. Só que você precisa dizer que esse aumento não vai igual para todo mundo. Que o pobre não vai ter isenção e que o rico tem que pagar uma conta maior. Daisy? E aí, pegando, né, o que ele está dizendo, principalmente a questão da violência, né? Porque quando ele fala, olha, o aumento da desigualdade acentua a violência, né? A gente fala dessa violência estrutural, né? Pela essa própria estrutura da sociedade, o que provoca. O que é você viver com R$25, nem R$25 por dia, e tem gente que nem isso tem para viver, né? E quais são as formas de sobreviver dentro de toda essa situação. Por isso que quando a gente fala de mérito, né, dessa questão, olha, você tem que ter mérito. O que é a gente poder pensar nessa questão do mérito, você não tendo o que comer, você não tendo como viver, né? E aí, quando a gente pega os altos índices de violência, né, tanto a violência que é cometida contra nós, né, e que a gente comete, a gente vai sempre pensar na violência, por exemplo, física, psicológica, o abuso sexual, mas essa violência que a gente sofre cotidianamente, né, dessa estrutura que está posta, né, do desemprego estrutural, dos transportes públicos, como a gente estava falando aqui, né, dos ônibus superlotados, das condições de vida da população. Deise, eu vou interrompê-la, porque você fez referência exatamente a essa informação que eu tenho. Terça-feira nós tivemos o Dia Internacional de Luta contra a Violência sobre a Mulher. A Organização Mundial da Saúde divulgou números, no mínimo, inaceitáveis. Em todo o mundo, 140 milhões de mulheres sofreram mutilações genitais, 70 milhões de meninas se casaram contra a vontade antes dos 18 anos. No Brasil, 43.500 mulheres foram assassinadas nesta década e 1 em cada 3 vítimas de violência conjugal. E aí a gente pode pensar que, normalmente, quando a gente pensa nesses tipos de violência, se a gente for pensar nesse tipo de violência apenas como algo factual, individual, só relacionado ao fenômeno interpessoal das relações, né, a gente também vai buscar soluções imediatistas e pontuais. Né? Quando a gente pensa que essas mulheres, né, que são vítimas de violência, hoje, por exemplo, têm acesso a fazer denúncia, tem onde buscar um mínimo, né, que a gente sabe ainda que, mesmo existindo Delegacia da Mulher, mesmo existindo serviços da assistência social que atendem mulheres vítimas de violência, a gente ainda não tem um amparato adequado para atender. Judiciário também. Nós não temos amparo judicial. Você vai lá, a mulher vai lá, sofre a violência, ela vai fazer a denúncia. Hoje existe a Lei Maria da Penha. Mas ela oferece é bonita, alguma? não, tudo certo. Não, ela oferece, ela teve grandes avanços. Mas, juridicamente, ela não dá à mulher a assistência que ela precisa. Então, só um nós não paliativo. temos as casas necessárias
necessárias, Posso de dizer abrigo que é só um necessárias. paliativo? Não é paliativo, ela foi um grande avanço. Ela foi Sim. um grande avanço Mas até para que as bem mulheres pouco possam tempo, uma se... violência Não, contra a mulher custava não uma tinha- cesta básica. Exatamente. Não. Hoje Mas aí a não. gente conseguiu avançar, e aí quando a gente traz a questão, por exemplo, do investimento do Estado em serviços para atender essa população, né? Quais são os serviços que existem hoje ofertados pelo Estado para atender uma mulher vítima de violência? E mais, Reinseri-la, eu nem porque penso precisa só ser nessa uma mulher violentada, além da ela precisa ser mulher, o reinserida agressor, o autor da exatamente. agressão. Por quê? Porque se você não tem uma mudança, né, cultural das formas de relações, como que você, o homem pode ser preso, punido, pode pagar, ficar encarcerado, mas quando ele sair, se culturalmente ele tiver a ideia de que ele, enquanto homem, ele que manda na mulher, ele faz o que ele quer com a mulher, ele vai sair e a chance dele de reincidir na violência é muito grande. Então, a gente tem que ter um investimento no atendimento à vítima de violência, à mulher, no atendimento ao autor da agressão, com serviços especializados, com profissionais especializados. Não dá para você chegar numa delegacia da mulher, por exemplo, e você sair de lá se sentindo mais culpada do que a vítima do processo. E o medo, né? Porque ela não tem amparo, ela não tem o amparo judicial. Porque uma coisa são medidas que eventualmente, o juiz pode determinar no caso de afastamento, de não chegar perto, mas a mulher, assim mesmo, ela não se sente segura para estar inserida. Então, nós temos essas casas de abrigo de mulheres, e nessas casas de abrigo, a deficiência para reinserir essas mulheres é muito precária, é precário, porque as mulheres estão lá só guardadas, mas elas não são reiniciadas na sua vida, na sua atividade. Eu tenho algumas perguntas de ouvintes que estão participando através do 50526622, perguntas tanto para o sociólogo Silvio Cátia Bava, a advogada Miriam Thier, assistente social Deise Fernandes do Nascimento e o jornalista Afanásio Jazari. O Márcio do Morumbi pergunta exatamente a você, Afanásio. Estatísticas oficiais sobre criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança são confiáveis? Não. Não. São verdadeiros papéis de bala, alguns, não é? Ou seja, o fundamental não é dito. Por exemplo, soltaram agora uma estatística dos crimes de latrocínio na capital interior. Houve um aumento de 40,7%. Muita coisa. Muita coisa. Aí eles dizem que crimes contra o patrimônio houve uma razoável redução. Só que eles não dizem qual o percentual de crimes elucidados, de crimes esclarecidos. E eu aqui, às favas com a modéstia, o que eu quero dizer é o seguinte: o Disque Denúncia, quem criou, fui eu, em 1980. E fui combatido na época pelo pessoal de esquerda, de igrejas, radicais, sabe? Diziam que eu queria implantar o dedodurismo no país. E graças ao Disque Denúncia, a polícia ainda funciona para atender ocorrências e até para resolver casos misteriosos. Agora, casos de investigação mesmo, como a gente vê em filmes, no cinema, na televisão, lamentavelmente a Polícia de São Paulo esqueceu. Esqueceu. Então, esses números não são confiáveis, e isso ficou demonstrado em seguidas vezes, em que até na Assembleia, quando presidia lá a Comissão de Segurança e depois a comissão que investigou o avanço do crime organizado aqui em São Paulo, nós demonstramos escancaradamente que a Secretaria realmente não tinha interesse em determinados momentos de colocar a público o que realmente se passava. E a gente vê o que acontece hoje na rua, quer dizer, o crime organizado, ou pelo menos uma facção, está dominando, deixando o governo de joelhos e nada, rigorosamente, absolutamente nada é feito. E isso é uma vergonha. Miriam Thier, Jorge da Vila Ida. Por que o governo de São Paulo só parcela em 3 vezes o pagamento do IPVA, bem diferente de outros estados que disponibilizam em até 8 vezes? Porque não tem vontade política para fazer isso, você concorda? Se a gente tivesse uma Assembleia Legislativa que verdadeiramente trabalhasse em prol do cidadão do Estado, nenhum problema. Assim como o IPTU é parcelado, o IPVA também poderia ser, em mais vezes. Eu fiz uma propositura nesse sentido e ficou engavetada lá. Mariana de Pinheiros, Deise, a Mariana pergunta a você por que a OTAN, os Estados Unidos e outros países poderosos ignoram apelos das mulheres sequestradas em países árabes sem fazer nada. Na verdade,
questão da relação, né, entre a mulher e a sociedade não é né, bem colocado, não é só aqui no Brasil, né? Essa questão da violência, essa perpetuação. E você colocar a mão nisso, você comprar uma briga muito grande, né? E a gente tem que ver quem é que está disposto a comprar uma briga grande, né? E a gente percebe que as situações de violência comumente contra a mulher, né, são tiradas como algo que não é tão importante socialmente, né? Mulher apanhou porque merecia, aí depois acho que tem outras reportagens que vão falar Mas um pouquinho. aí eu posso falar uma coisa disso? Eu tenho que fazer outra pergunta. No caso de países árabes, nós temos que mais entender cultural. que não é cultural, é religioso. Sim. A história é religiosa. Sim. Né? Há pouco tempo eu estive no Irã. E conversando com algumas pessoas, eu conversei com a presidente, com a reitora da maior universidade. E ela inconformada com o fato de, à época, a presidente Dilma ter se manifestado com relação àquela mulher que foi apredejada. Horror, um horror isso, para a nossa cultura. Só que o Islã fala isso. O Islã fala que toda mulher que for pega em adultério e evidentemente, cometer crimes contra o marido, ou matar e tal, o castigo que ela tem pelo Alcorão é ser apedrejada em praça pública. E eu fui discutir, mas o nosso governo se manifestou no sentido de não aceitar, porque isso no nosso país é uma coisa degradante. Sim. Mas ela disse para mim assim, mas nós não nos metemos na religião do seu país. Então, Marcela, veja, não é um estado de cultura, é um estado de religião, é religiosidade. Marcela da Lapa, Silvio, a Marcela pergunta a você como uma cidade pode diminuir a desigualdade social nela própria, sem contar com o que ocorre no estado ou no país. Difícil, Marcela. Não vai acontecer. Eu acho que estão muito ligadas essas coisas, né? Quer dizer, mas, de qualquer maneira, você, por exemplo, pode dar uma olhada numa lei que foi aprovada no federal, que é o Estatuto da Cidade. Esse Estatuto da Cidade busca inibir a especulação imobiliária, aproveitar a infraestrutura existente para projetos de moradia popular. Olha, tem uns 400 mil imóveis em São Paulo, na cidade, que estão vazios, né? Que são reserva de valor. Se eles fossem postos, vamos dizer assim, em uso para poder, uma parte deles, absorver a moradia, né, a demanda de moradia popular, uma parte disso estaria resolvido. Né? Então, tem um conjunto de políticas que está no Estatuto da Cidade que pode inspirar, né, um movimento, vamos dizer assim, que soma a sociedade civil e governo, que é garantir para todos o direito à cidade. Direito à cidade é direito à saúde, é direito a transporte, é direito à educação. Mas isso não está restrito só à cidade. Não está restrito à cidade, mas existem instrumentos jurídicos e políticas para fazer isso nas cidades. Mas você Eles mora na precisam cidade? ser aproveitados. Você mora na cidade? 85% dos brasileiros moram na cidade. Não, você mora na cidade. Você não mora no Brasil? Você não mora no estado? Você mora na cidade. Então, é a cidade que tem que ser implementada. Então, mas nós estamos falando disso quando a gente fala da ciclovia, quando a gente fala do corredor de ônibus, quando a gente fala em zonas especiais de interesse social, que é um projeto de lei que, se você aprova, tem prioridade de investimento à urbanização da favela que está referida. Quer dizer, tem instrumentos para isso. O que falta é um impulso maior para fazer isso, não é? E recursos que precisam o que não podia acontecer, a distribuição de quem paga a conta. O que não podia acontecer foi o que o nosso prefeito aqui em São Paulo fez. Um acordo com os invasores para destinar um percentual de moradias para aqueles que ganharam no grito, arrebentaram moradias, puseram fogo. Isso não pode acontecer. Agora, eu não entendo porque também, até hoje, a prefeitura, através de seus serviços sociais, não montou uma lista, uma relação, de uma forma não... de uma forma, como é que eu vou dizer, esqueci o termo, por uma ordem de chegada daqueles que pleiteiam uma residência, que necessitam uma residência. Tem pessoas que estão há 5 anos aguardando uma casa própria, só que elas não participam. Porque isso, de quebra-quebra. E na grande maioria... mas o que acontece? Na grande maioria virou barganha política mas dos governos que administram a cidade. Então o que acontece? Esses grupos organizados... Isso é verdade. Esses grupos organizados... Lutar por direitos não é fazer bagunça. Mas não é lutar por... É que o malandro, o Vivaldo, ele tem que ser escanteado. Não pode passar por cima dos outros. Mas você acha que os movimentos são malandros todos? O quê? Não, existem os movimentos sociais? Não, existem movimentos sérios. Não, tem um chefe aí que é o malandrão. Por favor. Malandrão usa como massa de
manobra uns Eu coitados. acho que é desqualificar demais o movimento. Não, né? é só aí não dá nem verificar pra a ficha dialogar. criminal de alguns deles. Então, criminalizar os Nossa. movimentos é desconhecer que essas pessoas são portadoras de direitos, entende? Não, tudo bem, direito, tudo bem. Agora, Não, na tudo bem marra, nada. na violenta, não. Não é na babá, é na pressão. Quer dizer, o movimento de rua é legítimo. Faz parte da democracia. Né? Assim, é muito Não, difícil. aquele movimento pai de social. família, aquele trabalhador, ele não Afanásio. vai deixar de ganhar o seu dinheiro na empresa, na indústria, para fazer movimento no meio da rua, para invadir prédio, entende? Então, o que acontece? Mas a Esses gente malandros... deveria fazer o movimento na Câmara Municipal, que é o local Olha, adequado eu para acho que os deveria edis fazer que também. estão lá possam Tô de fazer acordo. as modificações necessárias. Tô de Eu, acordo. muitas vezes, enquanto fui vereadora, sofri pressão e mudei a minha opinião, em detrimento daquilo que eu pensava, em função daqueles que estavam pleiteando. Então, eu acho que é o Então seguinte, você não está concordando com o Afanásio. não, eu não concordo com a Afanásio em alguns aspectos, porque eu digo a vocês que existem movimentos sociais que são movimentos políticos, barganhas políticas, e que verdadeiramente estão lá, e como Por a exemplo, Afanásio eu não diz, pra posso cobrar dinheiro admitir, daquelas pessoas que como nunca eu não vão posso ter essa admitir casa, que aquele quando Gilberto conseguem essa Carvalho, moradia, assessor vendem do... essa Nós não moradia, temos mais porque tempo. a Afanásio, nem o CDHU, Miriam, nem nós a não Coab temos de mais São tempo. Paulo Eu lamento, infelizmente, mas eu um não, pouco mais sobre não, isso, uma outra não hora. sou autoritário. O relógio é autoritário. Miriam Tia, é muito bom Eu tê-la que aqui agradeço, viu? no Muito nosso obrigada Gente que pela Fala. participação. O Silvio Catiabrava, agradeço a tua gentileza de ter participado, enriquece sempre o nosso debate, é muito bom. A Deise Fernandes do Nascimento, que, né, acabou tendo um encargo muito grande na sua agenda que não estava previsto. Né? Isso, obrigado por ter participado. Agradeço, né? Agradeço a Muito bom. oportunidade. Afanásio Jazade, é muito bom tê-lo no nosso Gente que Fala. É sempre. muito bom ter estado aqui e espero voltar outras vezes. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebene, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon Marcos Calazans. Grato.